Olá, investidores e investidoras desse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou a Késia, aqui do canal Tricotando Finanças. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar: todas as ações pagam dividendos? Você também já parou para pensar isso? Quando eu comecei, eu também tinha essa dúvida. Todas as ações pagam dividendos? E me fizeram essa pergunta lá no meu Instagram, que por sinal, se você ainda não me segue lá, vai lá, vou deixar o link aqui na descrição, só clicar que vai lá direto na minha página, @KésiaLourenço. Lá, informação em tempo real, a gente coloca muita caixinha de pergunta para poder estar tirando dúvidas e a gente vai interagir lá. Então não deixe de me seguir lá no Instagram também, beleza? E tem o Instagram do canal também agora, que é o @tricotandofinanças. Segue lá a gente também, que direto eu vou postar lá o link dos últimos vídeos que eu publicar aqui no YouTube. Então vamos pro vídeo. Me fizeram essa pergunta: todas as ações pagam dividendos, Késia? Primeira coisa, para deixar bem claro, gente, não é a ação que paga dividendos, é a empresa que paga dividendos. Então a gente tem que ter em mente que a ação é a menor fração de uma empresa. Então, por trás daquele número ali, existe algo muito maior do que uma cotação na bolsa de valores. É isso que a gente precisa ter em mente. Então, beleza, já entendemos. A ação é a menor fração que a gente pode comprar de uma empresa. Então, por trás disso, existe uma empresa. E o primeiro requisito para empresas pagarem dividendos, que é um dos requisitos, indicadores que a gente precisa analisar também antes de comprar uma empresa, se aquela empresa gera lucro. Porque o que são os dividendos? É o lucro que é distribuído com seus acionistas. Então, a empresa precisa ter lucro para poder distribuir dividendos. Então, primeira coisa, se ela tem prejuízo, se ela não tem lucro, o resultado dela está só negativo, ela não vai ter o que distribuir. Então, não vai cair dividendos na sua conta, não, se a empresa está gerando prejuízo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento na hora de escolher as empresas, né? Dá uma olhada se aquela empresa tem lucro e tal. Como que eu faço, gente? Eu já falei em outros vídeos meus e eu costumo comprar empresas que eu sou cliente. E você fica também atento o que está acontecendo no mercado. Você sabe, sai uma notícia ali, às vezes você não vai saber interpretar um balanço patrimonial lá nos investimentos, aquelas paradas loucas todas que os analistas sabem e você não vai. Mas a gente precisa saber se você é cliente de uma empresa, ou sabe que aquela empresa é uma empresa bacana, e vai lá no site dela, no Relação com Investidores, e aí vai procurando. E aí você vai saber se aquela empresa está dando lucro ou prejuízo, se é uma empresa muito grande, sai em jornais, você tem que ficar atento a isso. Então, o primeiro requisito para aquela empresa pagar dividendos é ela gerar lucro, certo? E aí, o que acontece? Aquele número lá que a gente vê, aquele valor que a gente vê na cotação, ele representa ali o valor daquela empresa, uma fração do valor daquela empresa. Quanto que aquela empresa vale, né? Então, os analistas, as empresas, elas mensuram ali o seu patrimônio todo para chegar naquele valor daquela ação ali, daquela cotação, certo? Quanto que aquela empresa vale em frações. Então, é assim que funciona. Então, para a gente comprar empresas pagadoras de dividendos, a gente tem que saber se aquela empresa tem gerado lucro nos seus últimos anos, ela tem potencial de gerar lucro nos próximos anos, é uma empresa que vai se manter naquele mercado, ela é pioneira no seu mercado ou ela é a que mais se destaca? Então, a gente vai começando a pegar esses feelings aí para ficar atento em relação a isso. Existe uma lei que fala que as empresas que geram lucro e têm capital aberto, ela tem que distribuir pelo menos 25% do seu lucro com os acionistas, certo? Mas existem empresas que elas pegam aquele lucro ali, distribuem até mais do que a lei fala, de 25%, e distribui com seus acionistas, porque são empresas mais consolidadas no mercado.
Então, empresas grandes, elas não têm muito para onde crescer, o que elas vão fazer? O lucro que gerar vai ser distribuído, Então, a tendência dela estar sempre pagando dividendos é muito grande. Agora, existem empresas que estão iniciando naquele mercado, empresas com potencial de crescer muito. O que os empresários podem fazer? Decidir, ao invés de pagar lucro para os acionistas, eles vão pegar aquele lucro e reinvestir na empresa. Então, se a empresa passar por este momento de reinvestir todo o seu lucro para poder crescer mais, ela não vai estar pagando dividendos naquele período. Naqueles anos, por exemplo, durante um ano, durante 6 meses, isso é decisão da empresa, né? Então, se é uma empresa... Mas existem as empresas de crescimento que reinvestem e pagam dividendos também, né? Existem essas duas opções, mas, então não é obrigatoriamente todas as empresas que pagam dividendos. Primeira coisa, a empresa tem que estar dando lucro. Segunda coisa, a empresa pode decidir se ela vai reinvestir aquele lucro todo ou se ela reinveste uma parte e distribui outra parte com os acionistas. Então, existe essa possibilidade. Mas mesmo a empresa não distribuindo, está dando lucro, mas não distribui os dividendos dela, está reinvestindo nela, isso é ótimo para você, porque ela vai se valorizar cada vez mais. Né? A empresa vai estar se valorizando cada vez mais e quando ela começar a distribuir dividendos, ela vai estar gerando muito mais lucro. Então, existem aí essas duas opções aí, que é onde a gente pode investir em empresas já consolidadas no mercado, por exemplo, os bancos grandes. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, eles são grandes já, não tem muito para onde expandir o negócio, digamos assim. Então, eles pagam bons dividendos, porque a maioria do lucro deles, eles pegam para poder dividir com os acionistas mesmo. Agora, por exemplo, o Banco Inter, a gente sabe que é uma empresa nova, é um banco digital que tem potencial para crescer, para explodir. Então, ele não distribui ali muito dividendo, ele tem a porcentagem lá que distribui, ele já distribuiu dividendos nesses últimos anos aí, mas a tendência é que ele pegue a maior parte do lucro para reinvestir na empresa, certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje neste vídeo. Se eu conseguir tirar um pouco a sua dúvida, dá um like aqui e já inscreve neste canal também, envia o vídeo aí para os amigos, para a família, se você sabe de alguém que tinha essa dúvida também. Então, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!